Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o professor Júlio e dando sequência e finalizando o nosso estudo de geometria, falaremos sobre cilindro circular reto. É interessante a gente frisar para você, né? Porque nem todo cilindro, ele é circular e nem todo cilindro é reto. Eu sempre falo o seguinte, a gente vai começar a montagem do cilindro dessa maneira aqui, ó. Você vai pensar assim, falar, tá, mas eu tenho um retângulo ali? Sim. Por que a gente tem um retângulo? Pela rotação do retângulo, pelo giro do retângulo em torno de um dos lados dele, você forma um cilindro. O que eu quero dizer com isso? Olha só, eu pego esse retângulo de dimensões, vamos colocar as dimensões dele aqui, ó. Eu vou imaginar uma medida R aqui embaixo e vou imaginar uma medida H aqui. Tá certo? Meu retângulozinho de dimensões R e H, eu rotaciono ele em torno de um dos eixos, um dos lados, eu vou rotacionar, eu vou girar ele em torno do lado H. Então o que acontece? Ó, quando eu giro ele, quando a gente faz a rotação, a gente faz isso aqui, ó, gira para cá, girou 180 graus, gira para lá, aqui também, ó, você rotaciona para cá, e rotaciona para lá. Perceba que nesse giro você tem a sensação que o cilindro está sendo formado. Daí o que acontece? Essa figura vai ser espelhada para cá. E aí o que você tem? Você tem o teu cilindro circular e reto. Por que ele vai ser reto? Porque a altura e a geratriz elas vão coincidir. E aí vem a pergunta, né? Eu poderia ter isso aqui, ó. Olha só, isso. Para cá, aqui assim, ó. Isso é um cilindro circular. Você vai falar, circular? Sim, ó. A base dele é circular. Mas esse cilindro não é reto. Ele é um cilindro chamado de cilindro oblíquo. Por quê? Essa medida que está aqui, ó, inclinadinha, é a geratriz do cilindro. E a altura dele, vou até colocar de outra cor aqui, ó. A altura dele vai ser isso aqui, ó. Ela vai ser encontrada pelo prolongamento do diâmetro da base. Então, só para você entender, para você analisar. Isso que está aqui é um cilindro oblíquo, ele é inclinado, meio tortinho. Esse cara que está aqui é um cilindro reto. Quando que o teu cilindro vai ser reto? Quando a geratriz coincidir com a altura do cilindro. Mais a título de curiosidade, tá? Ó, perceba que aqui a geratriz e a altura são distintas, são medidas diferentes. Agora, aqui no reto, a altura e a geratriz coincidem. O que interessa para a gente de cilindro? Calcular o volume dele. Se você lembrar dessa relação que eu vou passar para você, vai facilitar bastante. Um cilindro, o volume dele é dado por área da base do cilindro multiplicada pela altura. Deixa eu apagar aqui meu rascunho. Então, olha só. Área da base multiplicada pela altura. Vamos pensar um pouquinho? A base, quando você rotacionou ela, você formou isso aqui, ó. Você girou ela aqui, você rotacionou ela aqui. Você formou um círculo na tua base. E se você forma um círculo, você tem que a área do círculo é dada por πr². Poxa, vamos anotar isso aqui. A área do círculo é dada por πr². Então, o volume do cilindro vai ser igual. Área da base. Vamos destacar aqui, ó. Cor é sempre importante, que chama a tua atenção. Área da base. πr² vezes. Moçada, a altura é a própria altura do cilindro. πr² vezes h. Então tá aqui, ó, o volume do cilindro. E aí, talvez fique claro para você por que eu comecei chamando o meu retângulo de dimensões R e H. Vamos supor o seguinte. Imagina que você tem uma figura como essa aqui e eu tenho para a base 6 metros e eu tenho para a altura 10 decímetros. Olha eu tentando te enrolar. Um cilindro de 6 metros de raio e 10 decímetros de altura. Eu quero que você me ajude a calcular o volume dele em metro cúbico. Ou melhor, o volume em litro. Vamos complicar um pouquinho mais. Volume em litro. Vamos pensar assim. O volume vai ser igual π vezes o raio são 6, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, 6² vezes, aqui nós temos um problema. Porque se eu optei por utilizar metro, eu vou ter que mexer nessa altura aqui, ó, para metro também. Então vamos converter esse negócio? Olha só, metro, decímetro, centímetro. Perceba, eu tenho 10 decímetros, 10 decímetros.
de decímetro para metro eu volto uma casa. Então o que eu tenho ali, ó? O 10 está aqui, certo? A vírgula dele está parada aqui, ó. Volte uma casa, ela vem para cá. Dá exatamente 1 metro. Então imagine um cilindro de 6 metros de raio por 1 metro de altura. Então eu vou trocar, vou colocar da mesma cor. Eu vou colocar essa altura como sendo 1. De novo, por favor. Por que entrou 1 aqui, ó? Qual que é o motivo de ter entrado 1? Eu tinha medida em decímetro. Aqui eu tenho metro. Eu optei por colocar todo mundo em metro. Então eu vou ser obrigado a converter isso aqui para metro. E a conversão está ali no cantinho. O que nós temos aqui, ó? O volume vai ser igual a 6 ao quadrado, 36 pi metros cúbicos. Problemas. Eu pedi para você isso em litros. Eu tenho 2 problemas nisso aqui. O primeiro problema é esse pi. Porque o pi, você só vai substituir o pi quando o exercício mandar, certo? Então eu colocaria no enunciado, lá no comecinho, a seguinte observação. Use π igual a 3,14. Eu colocaria essa observação para você. Troque o π por 3,14. Só que nós temos 3 conversões para fazer. Primeiro, de metro cúbico, eu vou ter que passar para litro. Tá? Primeira conversão. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou primeiro multiplicar, depois eu mexo na unidade dele. Eu vou fazer a conta aqui, ó. Eu vou pegar o 36 e vou multiplicar por 3,14. Só por quê? Porque eu estou pedindo para você no enunciado trocar o π por 3,14 e ele vai multiplicar o 36. Não mexemos na unidade ainda, eu estou fazendo a multiplicação. Acompanha comigo, ó, a multiplicação. 3 vezes 3, vamos fazer distributivo. 3 vezes 3... 9. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12. Já multipliquei o 3. Passo para o 6 agora. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 4, 24. Tem que somar todo mundo ali, ó. Vamos com calma, é multiplicaçãozinha, só multiplicaçãozinha. Aqui eu tenho 4, cuidado. 6, 2, 8 e 2, 10, vai 1, aqui é um 8, tá? 1 eu vou pôr aqui, ó, que ele não cabe lá em cima. 8, 9, 10 e 3 dá 13, vai 1, 9, 10, 11. Cuidado, viu? Cuidado, cuidado. Eu tenho 2 casas depois da vírgula, eu tenho que manter aquelas 2 casas depois da vírgula. Se aqui eu tenho 2 casas, eu tenho que ter 2 casas aqui. Então o volume, olha o volume. Ele vai ser igual a 113,04 metros cúbicos. Lembra? Unidade de medida, conversão. A gente insistiu, né? 1 metro cúbico é a mesma coisa, igualzinho a 1000 litros. Isso aqui não dá para esquecer nem que você queira, nem que você faça esforço, você vai poder esquecer isso aqui. Então o que vai acontecer agora? Eu vou ter que pegar aquilo ali e multiplicar por 1000. Mas, pô, multiplicar por 1000, vou apagar minha conta aqui, ó. Deixa eu ficar aqui só para dar aquele tempo para você copiar. Eu vou ter que multiplicar esse valor por 1000 ainda. Então deixa eu apagar meu rascunho aqui na multiplicação. O que vai acontecer? Pega o 113,04 e multiplica ele por 1000. Lembrando do porquê por 1000. 1 metro cúbico são 1000 litros. Se eu tenho isso aqui em metro cúbico, multiplico por 1000. É só você deslocar a casa. Ó. 1, 2, 3. Põe 0. Olha o volume desse negócio. Ele vai ser isso aqui, ó. Aproximadamente, tá? 0,40 litros. Ei. 3 casinhas, põe um ponto. Olha o volume desse cilindro. 113.040 litros. Amigo, é coisa. É coisa. Dá para transformar isso numa piscina, sem nenhum problema. Então, ó, pera lá um pouquinho. Você percebeu que o π, você só vai substituir o π quando o exercício mandar você substituir o π. Se o exercício não mandar substituir o π, essa seria a tua resposta. Tá? Daí você poderia falar o que? Ah, mas se ele pedisse para converter em litros, eu colocaria esse valor vezes 1000, 36.000 π litros. Essa seria a sua resposta, caso ele não pedisse isso aqui. Cabe uma observação também, é muito comum, tá? Está virando uma
tendência, tá? A gente fazer o quê? Alguns exercícios mandarem a pessoa substituir o π por 3. Você pode pensar, pô, mas ele é 3.14 aproximadamente. Ele na verdade já nem é 3.14. Ele é arredondado para 3.14. Ele tem uma quantidade infinita de casas. Mas nós usamos o 3.14 como medida padrão. Mas alguns exercícios pedem para trocar o π por 3. Por quê? Existe uma justificativa. Facilita a conta, facilita o cálculo. E se a pessoa sabe trocar por 3 ou 3.14, ela sabe fazer o cálculo, que pra gente é o que interessa. Tudo bem? Então, ó, fico de lado aqui para você ver a ideia de calcularmos o volume de um cilindro. Tá certo? Lembre, fizemos conversões de unidade, alguns pedidos ali, tá certo? Gente, então, cilindro circular reto, encerramos, tá certo? Mais uma vez eu agradeço aí sua paciência, seu carinho, sua atenção e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!